Boa noite, irmãs e irmãos. Bom estarmos aqui a louvar, cultuar e agradecer ao nosso bendito Deus, que a graça, a paz e a alegria de Jesus, nosso Senhor, enche o seu coração, enche a sua vida nessa noite bendita, alegre, de adoração ao nosso bendito Senhor. Não precisa abrir sua Bíblia, farei aqui a leitura de alguns versículos, peço que você ouça com bastante atenção. Lá em João, Jesus Cristo, em seu ensino a nós, diz assim, João 14: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Palavra de Jesus, nosso bendito Senhor. É a esse Jesus, irmãos e irmãs, que estamos aqui para cultuar nessa noite. Jesus que está em nós e que está por nós. E que diz que nós podemos então falar, louvar, orar em nome dele. E ele então nos concede, mediante nosso Pai, nos concede aquilo que nós pedimos a ele. Tenha certeza, Jesus está aqui. Tenha certeza que o nosso Senhor está aqui, no nosso meio, dentro de nós também, pronto a ouvir, pronto a atender, pronto a perdoar, pronto a transformar, pronto para fazer em nós nessa noite um trabalho, uma obra bendita que vem dele para nós. Nós vamos louvar a ele em uma oração. Vou pedir ao Cássio que nos conduza nessa oração de louvor ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, grande Deus, nós louvamos o nome do Senhor, Deus, pelo amor do Senhor por nós, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Deus, nós viemos apresentar, Deus, as nossas vidas como forma, Deus, de louvor ao nome do Senhor, Deus, e prova, Deus, da nossa fidelidade também, Senhor, Deus. Ó Deus, continue conosco nesse culto, receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão e as nossas orações, meu Deus. Fale conosco, nosso coração, em nome de Jesus, agora. Amém, Senhor. E nós vamos louvar o Senhor agora com o hino. E no 107, perto da cruz, o Ministério de Louvor nos conduzirá nesse tempo aqui de louvor. Você acompanhará a letra, te convido a cantar. Abrir aí sua voz, abrir sua boca com sua voz para louvar o nosso Senhor com este hino, nos entregando um pouco mais para Ele, a Santa Cruz e ministério que Ele tem por nós. E no 107, perto da cruz.
leremos todo este salmo e o faremos de forma alternada. Espero que você abra, você me ajude nessa leitura. Salmo 112. Promessa da vida futura aos piedosos, aqueles que entregam a vida ao nosso Senhor. Salmo 112, leremos os 10 versículos deste salmo de forma alternada, conta então com sua força e colaboração na leitura deste texto. Diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Alguns dos nascidos nas terras, e ele é benigno, misericordioso. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração é firmado, não lembra, até ele cumprir os seus adversários, os seus desejos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Palavra do nosso Deus, vamos juntos, versículo 1. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aleluia, feliz aqui na vida, bem-aventurado é aqui aquela mulher, aquele homem que aqui se entrega ao Senhor, teme a Ele, tem prazer, tem firmeza em andar no seu mandamento e no seu caminho. O salmo completa dizendo como é então que este sujeito, que este homem, que esta mulher anda aqui na terra. Ditoso será, ele se compadece e empresta, ele defende a sua causa em juízo, não é jamais abalado, será tido em memória eterna. O seu coração não se atemoriza de más notícias, mas é firme, confiante no Senhor, pega o que tem, distribui, ajuda, dá aos pobres, tem justiça, e a sua justiça permanece para sempre. Assim é aquele que teme ao Senhor. Assim é aquela que se entrega ao Senhor, que se compraz, se alegra e fica firme em andar nos seus caminhos. É a isso, irmãos, que somos chamados. É a esse caminhar que nós somos chamados. Uma vida frutífera aqui, aguardando uma vida futura lá, onde o nosso Senhor tem reservado e preparado para nós. Quero orar colocando a sua vida nas mãos desse Senhor, pedindo que Ele te ajude para firmar seu passo, para firmar seu coração, para que você não se atemorize da vida, mas que tenha um coração firme, confiante no Senhor, para que você seja uma mulher, um homem que cumpra o que fala aqui, distribui, ajuda quem pode, tem um coração em justiça, se compadece, não permite que o coração seja abalado pelo que acontece. Quero orar colocando sua vida nas mãos do nosso Senhor, para que Ele nos ajude nessa caminhada de homens, mulheres, tementes e piedosos ao nosso Senhor. Feche seus olhos, mas abra com sinceridade o seu coração, a sua vida. Vamos falar com o nosso grande Pai. Pai nosso dos céus, Deus grande, poderoso, Deus sobre nós, Deus da vida, Deus digno de louvor, de honra, de toda glória. Pai, a Ti nós rendemos nessa noite o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor permite que nós, seres pequenos, falhos diante do Senhor, o Senhor nos permite cultuar a Ti. Nós Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor enche o nosso coração de confiança, de esperança e de firmeza a despeito da caminhada da vida aqui. Nós Te louvamos porque somos chamados por Jesus, a nossa luz, o nosso Senhor.
a ter um coração firme, um coração enraizado no Senhor bendito. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu chamado a nós, para que a nossa vida seja uma vida entregue a Ti, para que a nossa vida seja uma vida de temor a Ti, e para que a cada dia fiquemos mais firmados e alegres nos Teus mandamentos, nos Teus caminhos. Pai, como filhos e filhas do Senhor, colocamos em Tuas mãos cada ser que aqui está, cada coração, cada vida, com o caminhar que está diante do Senhor. O Senhor conhece, Deus. Por isso nós colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua condução, pedindo que nessa noite haja luz a brilhar em cada coração, pedindo que nessa noite haja transformação, haja firmeza, pedindo a Ti, Deus, que nessa noite, em cada mulher, em cada homem que aqui está, o Senhor venha fortalecer o coração, para que haja disposição, Deus, em vivermos a vida com o Senhor, e não para nós somente. Oramos a Ti, Pai, agradecidos porque o Senhor nos escuta e estende as Tuas mãos para nos atender. Oramos em nome de Jesus, a luz bendita da nossa vida. Amém. Amém. Vamos cantar mais louvores ao nosso Deus. O Ministério de Louvor nos conduzirá nesse tempo. Na primeira canção, você poderá entregar a fé, entregar dízimo ao Senhor, fazendo isso com muita tranquilidade, sem pressão alguma, sem constrangimento algum. Você que tiver esse desejo, que estiver preparado para isso, poderá nessa primeira canção entregar dízimos e ofertas ao nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Vamos louvar bem forte, que o Senhor Deus merece todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor tem nos dado tanto, queremos que o Senhor não venha nos abençoar
abençoar, para que possamos viver simplesmente para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, nesse processo do seu dízimo e ofertas. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos. Isso que possam ser sempre abençoados, sempre glorificando a Deus pelo que o Senhor tem dado em cada um deles. Obrigado por tudo. Abençoa este culto que iniciamos, que tudo possa ser feito para a honra e glória do teu santo nome. Nos capacite cada vez mais para o louvor da tua glória. Oramos não em nosso nome, mas em nome de Cristo. Amém. Poder para salvar. A gente já cantou essa canção aqui, e a igreja conhece. Todos necessitam de um amor perfeito. E o amor perfeito, isso, aquele que está nos esperando lá no céu, aquele que está sempre firme nos nossos corações e que possamos sempre adorar com gosto, com prazer. Ele merece todo o nosso louvor. Amém?
uma vez que a família que oramos na semana que se fundou é a família da Dona Maria Araújo, e ela é da congregação. Ela e toda a grande família, a maioria é da congregação. Então hoje, no nosso culto às 18 horas, na congregação, nós tivemos um momento bem especial com ela. Ela chamou lá alguns dos filhos que não frequentam a nossa congregação. Eles estavam lá para participar com a gente. Um momento bem especial. Todo mundo sabe que a família da Dona Maria é bem grande. Eles estavam lá. Foi um momento bem legal. Mas fizemos lá então. Realizamos ali o momento da família no altar, no culto das 18 horas, na nossa congregação. Uma vez que não sei quanto é de lá. Mas então não queremos um momento aqui, mas quero anunciar a igreja e reforçar, já está no nosso boletim, quero reforçar a família que oraremos a partir de hoje até o próximo domingo. Nós oraremos pela família do Evaldo e da Meire, claro, estendendo aí a Poliana e também a Priscila e ao Igor. Há uma grande possibilidade que o João chegue essa semana, não é isso? Colocar, irmãos, a vida dessa família nas mãos do nosso Deus, os avós ali de primeira viagem, o coração deve estar muito alegre, mas também muito ansioso por conta dessa chegada. Nós colocaremos então Evaldo Ney, também as filhas, o Igor, a chegada do João, colocaremos essa família nas mãos do nosso Deus, família no altar dessa semana, oraremos então por eles até no domingo que vem. Quero chamar aqui à frente as crianças. As crianças irão para um momento reservado a elas. E antes de orar com as crianças, pedir que você, pai, mãe ou responsável, preste atenção, quero dar aqui um aviso. Estamos, irmãos, adquirindo, você, pai, mãe ou responsável aqui, olha aqui para mim, estamos adquirindo, já adquirimos, está aqui nas minhas mãos, adquirimos um material para o nosso culto infantil, para que esse tempo das crianças seja um tempo de aprendizado, claro, o material da linguagem delas, de forma que elas entendam. Então nós adquirimos esse material, a partir do domingo que vem as professoras começarão a trabalhar com ele, mas te mostro isso porque neste material nós temos algumas atividades em família. Nós mandaremos para cada pai e mãe responsável, a partir do domingo que vem, um livreto como este. Terá lá um bilhete para que você possa ler com atenção e terá uma cartilha como essa. Cada domingo, a sua criança levará para casa uma folha de atividade. Para que isso? Não é para ficar guardada aqui dentro a semana inteira. Atividade em família. A gente conta com você, pai, mãe, avô responsável, para ajudar, para que separe algum dia, algum horário da semana e faça com a criança a atividade simples, mas para a fixação delas e para ser um momento também de comunhão da família. Então, a partir do domingo que vem, início de abril, mandaremos esse material com uma carta para você acompanhar. Contamos então com a colaboração dos responsáveis aqui nos ajudando nisso. É um investimento, irmãos. Quem aqui é professor ou lida com materiais assim, sabe que qualquer material desse é um grande investimento. Nossa igreja, amando essas crianças, está investindo nisso. Peço então a colaboração de cada família aqui para estar com a gente nesse tempo de ensino aí das nossas crianças, ok? Nós vamos orar por elas e também já orar por nós, para que o momento da mensagem seja um tempo abençoador também para as nossas vidas. Pedir às crianças aí que fechem então seus olhinhos, vamos falar com o nosso Deus. Bendito Pai, Deus amado, gratidão a Ti por cada criança que aqui está. Gratidão, Deus amado, porque elas alegram cada família e alegram também a nossa igreja. Pedimos que esse tempo para elas seja um tempo de bênção, de crescimento e alegria, e também para nós adultos aqui, que seja um tempo de ouvirmos a Tua voz. Cremos no Espírito Santo do Senhor, precisamos do agir do Espírito Santo do Senhor. Venha sobre nós, pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. As crianças poderão se dirigir para o momento reservado a elas. Irmãos, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Senhor, quero te perguntar, como é na vida que nós somos cheios do Espírito
Espírito Santo de Deus. Como é que nós fazemos aqui na vida para que sejamos cheios do Santo Espírito do nosso Senhor? Tem algumas canções que nós cantamos aí na nossa comunidade cristã. Nós pedimos: Espírito, enche a minha vida. Espírito, vem como é Pentecoste, enche-me de novo. Canções bonitas, mas como é na vida prática, dia a dia, que nós agimos para que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor? Apenas pedimos a Ele que Ele jogue lá do céu um pedaço do Espírito e entre em nós. Pensaremos um pouco nisso, observando na Bíblia uma personagem, um homem, um sujeito que a própria Bíblia fala ter sido cheio do Espírito Santo do Senhor. Quero fazer aqui hoje de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de ler um texto e depois ficar aqui discorrendo alguns minutos em cima deste texto, nós faremos uma espécie de homilia. Vamos ler o texto aqui em partes, versículo por versículo, trecho por trecho, comentando este texto à luz aqui dos versículos. Então nós vamos comentando a partir do momento, a partir dos textos que estivermos lendo aqui. Peço que você abra a Bíblia e a mantenha aberta, então, para que a gente possa acompanhar toda a leitura. Leremos um pouquinho grande de Atos. Atos, no capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia e mantê-la aberta. Atos, no capítulo 6. Antes de ler, nós estamos aqui na igreja, como você observa no nosso telão, em um tema crescendo em princípios, e mês a mês estamos pensando em um princípio bíblico, em um princípio cristão, para a nossa doutrina cristã, nossa vida diante do nosso Senhor Jesus. No mês de março, estamos pensando no princípio da oração, nos nossos estudos de quarta-feira, nas nossas pregações aqui, estamos pensando um pouco sobre a oração. Tenho dito nesses momentos que oração é uma conversa. Já falei isso com você aqui algumas vezes. Oração não é apenas a fala de um, como estou eu falando com você agora. Oração é uma conversa, é uma troca. Disse na semana passada, no nosso momento de pregação, que além de uma conversa, oração é também um encontro. Nós encontramos frente a frente, face a face com o nosso Deus. Lembra daquela história que Jesus contou, aquela parábola falando sobre entrar no seu quarto, fechar sua porta e abrir as sós com o Senhor, ter um encontro com Ele? E mencionei que esse entrar no quarto não é o lugar físico da nossa casa, mas é o interior do nosso ser, o interior do nosso coração. Oração então é isso. Oração é uma conversa com o Senhor, é uma troca, é um encontro, frente a frente, pessoalmente, com o nosso Deus. Oração é isso, porque oração reflete vida, oração reflete relacionamento. Através da nossa vida de oração, ou do nosso costume de oração, nós podemos perceber como é a nossa vida com Deus, através da maneira que falamos a Ele, somente exigindo dele alguma coisa, ou então somente nos humilhando diante dele, sem pedir também, confiando em promessas que Ele pode nos dar, ou então nem orando, não ter uma dinâmica de oração com o Senhor. Todas essas atitudes na nossa vida de oração mostram o nosso relacionamento com o nosso Deus. A maneira que você ora, a dinâmica da sua oração, reflete o seu relacionamento. Não a oração audível, como eu faço aqui, como o Cássio fez hoje, não. Mas a oração, a sua vida de oração com Deus, a sua maneira de falar com Ele, de encontrar com Ele durante os seus dias. Hoje, à luz aqui de Atos 6, nós olharemos para a vida de um sujeito, a vida de uma personagem da Bíblia, observando a vida dele, como foi o seu relacionamento com Deus, o seu encontro frente a frente com o Senhor, para no final observarmos uma bonita oração feita pelo sujeito que olharemos aqui. E pensaremos nisso então, olhando para a vida, olhando para o relacionamento com o Senhor, para já realizarmos uma transição para abril, que já está aí batendo na nossa porta. No mês de abril, nós pensaremos no princípio do sacrifício, muito próprio para o mês da Páscoa. Nós pensaremos então no princípio do sacrifício. Quero então fazer um pouco dessa transição aqui, oração, vida com o Senhor, mas desse sacrifício com Ele. Nós vamos fazer essa transição
para entrarmos então em abril. Atos 6, com sua Bíblia aberta, você acompanhará. Farei aqui a leitura do texto, vou pausando para a gente ir comentando então, como mencionei no início, comentando com lições que o texto pode nos dar. A partir do versículo 1, em Atos 6, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicava-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Até aqui por enquanto. O que acontece aqui? A Bíblia fala que naquele momento em Atos a igreja crescia ali o número de discípulos, o número de seguidores de Jesus. Esse número ia aumentando, e pelo número aumentar, algumas pessoas de dentro daquela comunidade ficavam um pouco esquecidas, um pouco abandonadas. No caso citado aqui, as viúvas que eram ali assistidas pelos discípulos ficavam um pouco abandonadas, porque o número aumentava, a demanda começou a aumentar, o trabalhador então era pouco, e então precisava de mudança, precisava acontecer ali alguma transformação. Algumas pessoas não estavam sendo assistidas pelo trabalho assistencial e pastoral que a igreja precisava exercer. Os 12 então perceberam isso, ouviram reclamações diversas e falaram: olha, igreja, não é interessante, não é razoável que nós que estamos nos dedicando ao ensino, à oração pela vida da igreja, não é interessante que nós deixemos isso, o ensino, a dedicação ao estudo, a oração pela igreja, não é interessante que nós deixemos isso para realizar todas as demais ações que a igreja precisa realizar na sua dinâmica. Não é legal, não será proveitoso para a nossa dinâmica de vida em comunidade, de vida cristã. O que é que eles pensaram então? Precisamos de mais gente, precisamos de gente para trabalhar, tem serviço, tem gente aqui, bora trabalhar, precisamos levantar pessoas para o serviço. Versículo 3, vamos lá? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Até aqui mais uma vez. Começaram então a pensar como é que mudaria a situação. Tinha gente para ser assistida, tinha gente para trabalhar. Como então escolheremos os trabalhadores? É mencionado aqui como a sabedoria de Deus. Olha, os trabalhadores precisam ter algumas qualificações, precisam ser homens de boa reputação, pessoas que têm uma boa reputação diante aqui de nós, do povo de Deus, diante daqueles que estão ao nosso redor, sociedade. Gente de boa reputação, gente bem falada, gente que não cai na boca do povo por conta de deslizes que comete na vida, pessoas de boa reputação, pessoas também cheias do Espírito, cheias também de sabedoria. Então tinham algumas qualificações para que aquela gente fosse escolhida para trabalhar. Perceba aqui que na dinâmica da igreja de Deus, na dinâmica da atividade diária da igreja de Deus, sempre o mais importante é a essência. Não estão aqui interessados em ver quem tinha mais visibilidade, quem tinha mais poder financeiro, quem possuía mais coisas. Não estavam interessados no ter da vida, eles eram interessados no ser. Há uma frase bem interessante de um rabino chamado Jonathan Sachs, diz assim: ideais são as coisas que dão significado à vida. Pessoas podem invejar outras pelo que elas têm, mas só admiram as outras pelo que elas são e pelos princípios que vivem. Mas vamos combinar? É bem melhor ser admirado do que ser invejado. Quando se tem, a pessoa é invejada. Quando se é, o sujeito é admirado. Vamos combinar? É melhor ser admirado do que ser invejado. O texto bíblico mostra isso.
O texto bíblico mostra que para a dinâmica de Deus, no serviço de Deus, não no serviço da comunidade cristã, o ser é melhor, com certeza, do que o ter. Para que então fossem escolhidos para o trabalho de Deus, tinham que ser gente de boa reputação, cheias do Espírito, cheias de sabedoria, tinham que ser na vida com Deus. Versículo 5. O parecer, ou essa ideia, agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Todos juntos, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, Quero que você observe Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, que é o primeiro aqui dessa bonita listagem com bonitos nomes, concordo? Estevão, homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Perceba que o texto começou falando que a igreja crescia, que a igreja estava desenvolvendo, o número de discípulos cresciam e então precisava mudar a dinâmica. Mudaram a dinâmica do trabalho, mudaram a maneira de agir, observaram o ser da vida. E o versículo 7 fala: e a igreja continuou crescendo, e crescia a palavra de Deus, crescia, multiplicava o número dos discípulos. E o povo continuou crescendo, e a igreja continuou crescendo, os discípulos continuaram crescendo, a mensagem de Jesus Cristo, a palavra de Deus continuou sendo avançada, porque a igreja se dispôs a pegar cada um ali no seu trabalho e então avançar, caminhar. Um dia estaremos todo mundo caminhar junto. Crescia a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos. Dentre esses escolhidos aqui para o cargo de, alguém se lembra que esses homens eram? Diáconos, para pegar uma colinha no título do texto. Diáconos. Dentre esses escolhidos para o cargo de diáconos estava Estevão, personagem conhecido por nós. Alguns domingos atrás, no engano, do domingo passado, a classe da escola bíblica aqui do templo estudou sobre Estevão, salvo engano. É uma história conhecida por nós. Estevão é um homem da Bíblia bem conhecido, tem o seu ofício de diácono bem visto aqui na Bíblia. Vamos pensar um pouco nele agora. A partir do versículo 8, começa a falar especificamente deste homem, deste sujeito. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, os sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Até aqui mais uma vez. Desde então começa mais uma vez dizendo: olha, Estevão era um cristão cheio de poder, era um cristão cheio de graça, era um homem cheio de poder e graça. Isso porque Estevão era um cara, era um tal, era o melhor de todos os homens que tinha dentro da sociedade, dentro da igreja, então ele era cheio de poder e graça. Obviamente que não. Estevão tinha muito poder e graça, era cheio de poder e graça na vida, era cheio de poder a ponto de fazer entre o povo prodígios, sinais, maravilhas entre o povo. Tudo isso porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não porque ele era bom demais, porque ele era um cara, porque ele era o que mais tinha conhecimento, não. Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito esse que dá poder, Espírito esse que dá graça, Espírito esse que faz com que os seus e as suas operem prodígios e sinais também entre o povo, quando se é cheio desse Espírito. Estevão era assim. Estevão fazia entre o povo prodígios, sinais, maravilhas, atraía pessoas para a mensagem de Cristo, porque ele tinha boa reputação, lembremos, ele tinha boa reputação, e ele expunha a mensagem com a sua boca, mas com a sua vida. E então as pessoas eram atraídas pela maneira de Estevão viver, e começava a crescer o número, mas isso atraiu não somente
somente atenção alegre, mas atraiu tensão da parte de alguns. Começou a haver, como lemos, algumas discussões, algumas inquietações, e sempre é assim, a gente sabe disso. A mensagem de Jesus, quando apresentada, e aquele que apresenta a mensagem de Jesus e se esmera em fazê-lo corretamente, vai começar a ouvir tensões, começa a sofrer tensões, algumas discussões ao seu redor. O Estevão era assim também, e então começaram a ir atrás de Estevão, porque não conseguiam mais, como o texto fala, não podiam resistir a Estevão. Estevão era tão esperto, tão bom, falava tão bonito. Estevão era um cara tão maravilhoso que tinha dentro daquela sociedade, que não podiam resistir a ele, queriam eliminar Estevão. Não mais uma vez. Começavam a murmurar, começavam a discutir, começou a haver tensão, porque eles não podiam resistir ao Espírito Santo de Deus e a sabedoria que vinha desse Espírito. Perceba aqui que há uma informação muito importante. As inquietações que aconteciam, as discussões que aconteciam, a tensão que estava por ocorrer, não era porque Estevão sofreria aquilo, porque Estevão atraía ali, porque ele era muito bonito, muito bom, atraía a falsa atenção, não. Porque o ser humano tem o coração oposto a Jesus Cristo, não consegue ouvir a sua voz e se opõe em guerra contra ele. O ser humano que ainda tem o coração tapado e vendado, como veremos isso no texto, o ser humano que ainda tem o coração preso em situações dessa vida, aquele ou aquela que ainda não passou por uma transformação dos seus olhos, da sua mente, do seu coração, não consegue resistir à manifestação do Espírito, à mensagem de Jesus, e começa então, naturalmente, porque a sua vida pede isso, começa naturalmente a se opor, a fazer guerra. Com ele foi assim, com Estevão, instruído pelo Espírito, foi assim. O que é que fizeram então? Versículo 11, vamos lá? Eles então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Até aqui, mais uma vez. Lembra que nós vimos lá no início que Estevão era um sujeito cheio de boa reputação? Tinha essa qualificação, assim na brava. Era um homem de boa reputação, era um ser humano, assim como nós, homens e mulheres, que somos seres humanos também. Ele era cheio de boa reputação, assim como nós. Ele era cheio de boa reputação, ele era um sujeito de bom testemunho, ele era um sujeito em que a igreja olhava para ele com bons olhos, com bom grado, testificando do fato, ele era um sujeito de Deus, mas não só a igreja, a sociedade também olhava assim. Nós lembramos que Atos também fala que a igreja de Atos crescia e era bem vista pelos da sociedade, eles tinham uma simpatia de toda a cidade, de toda a sociedade. Por isso então a igreja crescia, porque o povo gostava do jeito deles serem. Estevão era assim, tinha boa reputação. E aquelas pessoas que olhavam para Estevão começavam a ter o coração ferido pelas verdades que Estevão falava, pelo testemunho que Estevão dava. Aquelas pessoas então estavam com o coração ferido por conta do que Estevão falava. O que é que fizeram? Pegaram Estevão no pulo, ficaram observando Estevão, até Estevão tropeçar, errar, dar mau testemunho público na vida, para então pegar ele no pulo e falar: lá, hipócrita, de crente que não tem nada. Pegamos Estevão no pulo, tudo isso que ele fala aí é hipocrisia, porque ele não vive isso. Não é isso que acontece. Estevão é um homem de boa reputação, bom testemunho. Ninguém ao seu redor conseguiu pegar no flagra, pegar no pulo, porque ele tinha boa reputação, tinha um bom testemunho para com todos da igreja, com todos da sociedade ao seu redor. Não tinha como negar a mensagem que Estevão falava, dizendo que ele era hipócrita e não vivia aquela mensagem. Eles não conseguiram fazer isso, porque Estevão não tropeçava assim, a ponto dos outros visualizarem. É óbvio, Estevão era gente, assim como nós aqui somos gente.
Porque Estevão era gente, nós sabemos. Estevão não era santo. Estevão não era um sujeito santo, que não pecava, que não falhava, não. Estevão era gente assim como nós somos. Mas os tropeços de Estevão, os erros dele, certamente doíam a sua alma, doíam o seu coração, mas eram entre ele e Deus. Ele não dava maus testemunhos, ele não dava um péssimo exemplo a ponto da sociedade ver que ele fazia isso, não. Por quê? Eles não conseguiam pegar Estevão no pulo, e não conseguiam falar mal de Estevão, porque ele não dava registro para isso, tinha boa reputação, tinha bom testemunho, por conta disso que fizeram. Temos que amar. O sujeito está vivendo bem, está falando dessa mensagem, está servindo muito bem na igreja. Não conseguimos então olhar para a vida dele, visualizar na vida dele qual o exemplo, qual o testemunho. O único jeito é a gente enfrentar. Começaram então a agir, subornaram alguns homens, pagaram para que pessoas falassem mentira de Estevão, subornaram alguns homens, apresentaram testemunhas falsas, gente mentirosa, que foi lá depor contra Estevão, falando algumas coisas atravessadas, para tentar condenar Estevão, uma vez que a própria vida dele não o condenava perante a sociedade. Mas a gente sabe como o inimigo é, a gente sabe como o inimigo é astuto, como é que ele age contra aqueles que são fiéis ao Senhor. O inimigo então foi levantando falsas testemunhas, foi levantando falsa gente para falar contra Estevão, até que começaram a condenar, a julgar e a condenar Estevão. Começaram a acreditar naquilo que era falado dele. O que é que Estevão, como homem de Deus, faz? Como sujeito do Senhor faz? Quando as circunstâncias ao redor começaram a ficar difíceis, quando falsas testemunhas começaram a se levantar para falar mal de Estevão e falar mal da vida de Estevão com Deus, quando o povo ao redor começou a tentar quebrar a comunhão que Estevão tinha com Deus, para tentar diminuir a sua fé, tentar diminuir o impacto da mensagem cristã, o que é que Estevão faz? Estevão fica triste. Estevão se aquele lá no cantinho daquela sala de julgamento, começa a murmurar contra Deus, começa a chorar contra Deus, começa a blasfemar contra Deus. Afinal, olha a situação ruim que Deus lá havia colocado. Logo ele tinha sido tão fiel até aqui. Mais uma questão. Não é assim que Estevão age. Olha o versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão começou a desmoronar, humanamente falando. Estevão se manteve firme, temendo ao Senhor, revolução do Deus no início, coração que temia ao Senhor, vida firmada no Senhor a despeito do que acontecesse, vida firmada a despeito dos inimigos que se levantassem na vida. Ele permaneceu sereno, como cristão sereno diante do Senhor. E então não olharam para Estevão e visualizaram como um homem derrotado, não. Não olharam para Estevão e visualizaram ali um sujeito triste, amargurado contra Deus, bravo porque Deus não permitiu aquilo acontecer, não. Olharam para Estevão e viram que naquela situação Jesus Cristo, o Senhor, estava comigo. E então o rosto dele começou a brilhar. E começaram a olhar para Estevão e ver ali o rosto dele brilhando como um rosto de anjo. E então todo aquele campo começou a desmoronar. Porque ainda que tentassem abater a fé que Estevão pregava e vivia, o Senhor estava ali. E a despeito dos inimigos e das situações, o Senhor utilizava tudo isso para fazer o seu nome brilhar, a sua face ser conhecida, o seu povo aumentar cada vez mais. Estevão então, entendendo que o Senhor estava com ele, Estevão então começa a falar. Agora Estevão abre a boca. Estevão começa a falar no capítulo 7, diz: então me perguntou o sumo sacerdote: Estevão, é isso mesmo? É verdade isso aí que estão dizendo? Estevão respondeu. Estevão começa aqui um longo discurso, um longo sermão. Não leremos esse capítulo aqui, esse sermão de Estevão, mas quero te falar o resumo rápido que Estevão diz aqui. Estevão fala assim: olha, tudo isso que vocês visualizaram na vida até aqui, tudo isso que eu tenho feito, falado, prodígios que tenho feito, sinais que tenho aparecido, tudo isso não sou eu não, é Deus. E começou a falar
como é que Deus agiu com Abraão, como é que Deus agiu com Moisés, com o povo ali diante de Faraó e do Egito, como é que Deus agiu levando o povo para Canaã, como é que o Senhor Deus agiu com Isaac, Jacó e Abraão, como é que o Senhor agiu com Arão, como é que o Senhor agiu com Salomão. Isso tem uma pessoa a discorrer sobre Deus. Em um momento da vida onde queriam encurralar Estevão, começa a falar, olha Deus, e começou a discorrer sobre Deus, e começou a falar como que Deus agia, como que Deus fazia até Estevão, então, fala diretamente para a gente. Versículo 51, do capítulo 7, por gentileza, vire aí uma folha. Vamos juntos, versículo 51. Homens de dura serviço. Vós sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Homens de dura serviço, homens, mulheres, acusadores que ainda não passaram pela transformação do coração e do ouvido. O que vocês fazem não é contra mim, Estevão, mas vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que vocês, opositores, estão aqui resistindo. Irmãos, há todo tempo, Estevão mostra ser muito cheio desse Espírito, como mencionou lá no início do texto. Como é cheio do Espírito Santo de Deus, como é que nós vemos aqui na vida? Aquele e aquela que é cheio desse Espírito Santo de Deus. Quando maravilhas e sinais são feitos através de alguém, quando você põe a mão sobre uma pessoa, ela cai e ela passa algo extraordinário. Não necessariamente. Visualizamos na vida aqui aqueles e aquelas cheios do Espírito Santo de Deus, quando aqueles e aquelas demonstram viver fruto do Santo Espírito de Deus que está dentro de cada um de nós. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Estevão vivia isso. Em todo tempo de acusação, em todo tempo de afronta, em todo tempo de resistência, Estevão demonstrava o fruto bendito: amor, paz, serenidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade ao Senhor. Como é que na vida, irmãos, que nós visualizamos aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, visualizando aquilo que se faz, visualizando como é que o sujeito, como é que a mulher responde às situações da vida, como é que se porta diante dos inimigos, diante das afrontas, diante das dificuldades que a vida traz a todos nós, quem que não sofre isso. Como nós nos portamos mostra aquilo que tem completado no nosso interior. Estevão se portava todo o tempo, vivendo o fruto bendito que estava dentro de si, sabia. O que eles resistiam não era a ele, mas ao Espírito bendito que estava dentro dele, e então ele apenas manifestava, ele apenas agia. Repito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estevão agia assim. Estevão manifestava a todo tempo da vida agir assim. E então Estevão falou mais duro para a gente. Nós vivemos aqui agora, versículo 51. Falou mais duro, gente que ainda passou pela transformação, gente de dura serviço. Quando aquele povo ouviu isso, aí o discurso cresceu. Aí pegaram Estevão para valer. Não gostaram do jeito que ele falou, é óbvio. Versículo 54. Quando foram confrontados com a verdade, ouvindo eles isso, enfureciam-se no coração e rilharam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, repito, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu até aqui. Lembra que antes as pessoas fitavam os olhos em Estevão e viam em Estevão algo diferente? Viam nele a glória de Deus, o rosto de anjo a brilhar, através da sua fidelidade de vida. Agora a situação inverte. É Estevão que está fitando os olhos em alguém, em algo. Ele fita os olhos no céu, o texto continua. E ele viu a glória de Deus. E ele viu Jesus que estava à direita de Deus e disse: vamos juntos. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem até aqui. Estevão agora olha para os céus. Estevão então visualiza os céus, o céu aberto.
No vendo o céu aberto, Estevão consegue ver Jesus Cristo, o Filho do Homem, em pé, ao lado de Deus. Já mencionei isso aqui. Comumente nós vimos na Escritura que Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus, como está sentado no trono, reinando soberano sobre todas as situações, assentado no trono dos céus. Estevão é diferente. Estevão vê Jesus Cristo de pé, a olhar para ele e ao receber aquela situação em que ele abriu mão da sua própria vida para ser fiel ao seu Senhor. Jesus de pé, a olhar para ele, como se Jesus estivesse aqui elogiando, recebendo de braço muito aberto aquele que em todo o tempo aqui tinha sido honesto, fiel àquilo que vivia, àquilo que pregava, aquilo que se dispunha a fazer. Jesus Cristo de pé, a olhar para ele. E a cena continua. Estevão visualiza isso, versículo 57. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Estevão. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Pergunto a você: quem é no Novo Testamento, tirando Jesus, o maior expoente da fé cristã, o maior expoente da mensagem cristã, aquele que mais propagou a mensagem cristã de acordo com aquilo que está registrado no Novo Testamento? Paulo, concorda comigo? Paulo, o maior expoente desta mensagem. Quem é que está no apedrejamento do Filho do servo de Deus? Quem é que consentia ali para que o servo de Deus fosse morto? O mesmo homem, Paulo, que aqui no texto, quando está sendo chamado de Saulo, o mesmo sujeito, o maior expoente da mensagem cristã aqui no Novo Testamento, consentia com a morte de um servo de Deus. Irmãos, imagina se Estevão não tivesse sido quem foi até aqui. Imagina se Estevão não tivesse segurado na sua fé, caminhado como um homem ou uma mulher firme na fé do Senhor Jesus, e tivesse fraquejado ali de acordo com as situações que estavam acontecendo com ele. O maior expoente da mensagem cristã não receberia aqui o privilégio de uma oração em favor dele. Estevão, então, mais uma vez, demonstrando o fruto do Espírito bendito, amor, domínio próprio, mansidão, ora, encerra a sua vida orando, não por si somente, mas orando pelos seus acusadores. Senhor, Paulo está aqui, várias outras pessoas estão aqui apedrejando, não coloques neles esse pecado. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da vida de Saulo, da vida de cada um que está aqui a me apedrejar. Imagine se Estevão não tivesse sido quem foi até aqui. Paulo não receberia essa oração de misericórdia. Nosso Deus é um Deus que ouve, nosso Deus é um Deus que age. E então, ouvindo essa oração de Estevão, nosso Deus derramou sobre aquele Paulo a sua misericórdia, o seu perdão e a sua transformação. Irmãos, irmãs, quantos salvos tem na vida aí ao nosso redor? Quantos salvos tem aí na sua caminhada? Pessoas que se opõem à sua fé, pessoas que fazem chacota da verdade que você segue, se firma a seguir. Quantos salvos estão aí na sua volta, como um inimigo doido para te apedrejar, doido para ver um tropeço seu para te criticar como cristão, doido para ver uma má reputação sua para te pegar no cu e nunca mais seguir a igreja, porque vai falar que foi por causa de você. Quantos salvos estão aí ao nosso redor? Como é que a gente pode ser, irmãos e irmãs, estevãos na vida dessa galera toda? Orar por eles, sacrificar o nosso ego, sacrificar a indiferença do coração,
sacrificar a nossa própria vontade para orar por aqueles que estão ao nosso redor, que ainda tem o coração endurecido, que ainda tem o coração não transformado, que precisam então ser alvos desse amor nosso, mas também o amor do bem de Deus. Aquela vida, seu inimigo, a sua inimiga, a sua opositora, aquele que está chacota da sua fé, aquele que está prontinho para te apedrejar na vida, aquela vida é algo de Deus. Aquela vida é algo da sua oração tem que ser. Aquela vida é algo do seu amor através da oração tem que ser também algo do amor de Deus. Você, enquanto cristão, tem algo que aquele salvo que está perto de você não tem ainda. Fruto do Espírito Santo de Deus, a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus que você tem, que você pode ser cheio desse Espírito então, para começar transformações ao seu redor, colocando vidas em oração diante de Deus, sacrificando o seu próprio ego, o seu próprio eu, para ver pessoas ao seu redor, ainda que sejam seus opositores, convertidas também à mesma fé que você segue. Mas para isso, para que a gente consiga ser assim, a Bíblia diz que traz duas rápidas aplicações a nós. Gente cheia do Espírito Santo de Deus é que age assim. Gente que é cheia do Espírito Santo de Deus. Gente que não se conforma com a superficialidade, com a fé cristã. Como é que nós somos cheios desse Espírito? Comecei te perguntando isso. Vivendo não nós, não a nossa vontade, não o nosso ego, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso modo de agir. Não vivendo isso, mas vivendo pautado e baseado pelo fruto santo que habita dentro de nós, vida de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, ter domínio próprio. Gente cheia do Espírito Santo de Deus começa a contagiar aqueles que estão ao redor. Como é que a gente faz isso, irmãos? Como uma aplicação que Deus traz a nós? Pelo amor e reputação. Tendo bom testemunho diante daqueles que estão ao nosso redor. A igreja cresce, os discípulos aumentam, a igreja é fortalecida quando a igreja conta com a simpatia de todo o povo, bom testemunho, boa reputação, não dando na sua vida, enquanto mulher cristã, brechas para que os seus opositores falem mal da sua fé, não dando você, enquanto homem cristão, abertura alguma para que olhe para a sua vida e fale que crente é um bando de hipócrita, que não vive nada daquilo que o domingo se prega aqui. Boa reputação, bom testemunho, coração transformado, vida inteira transformada, não apenas no interior, mas não apenas no exterior, mas também no interior, que nos influencia para a caminhada aqui. Nós podemos, irmãos, o mesmo Jesus Cristo que estava lá, o mesmo Espírito Santo que enchia Estevão lá, está aqui. Jesus Cristo, de pé nos céus, para olhar para nós, para a nossa fidelidade a Ele. Espírito Santo de Deus, pronto para nos encher de graça, de poder, para que a gente comece então a transformação da vida aqui, para que através de nós, vários salmos da vida, eu comece a conhecer a verdade que transforma. Ele é o mesmo. Nós somos gente como Estevão era gente. Assim foi lá. Assim é com a gente. Um dia eu vou virar aqui à frente, quando eles vêm, peço que você feche seus olhos, quero orar com você. Colocamos sua vida nas mãos do nosso Deus. Você conhece como é que você tem sido diante dele. Você conhece os salmos da vida que estão ao seu redor. Você conhece a reputação que você tem dado, se boa ou se péssima. Vamos, com humildade, diante de Deus, orar. Pai Santo e bendito, a Ti pedimos, Deus, misericórdia e perdão. Pedimos a Ti perdão, Pai, pelas más reputações que damos na vida. Pedimos a Ti perdão pelo mau testemunho. Pedimos a Ti perdão, Pai amado, porque negligenciamos tanto o Espírito do Senhor que habita em nós e vivemos muitas vezes dominados por nós. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de querer, o nosso jeito de pensar e agir. Pai, pedindo a Ti perdão, pedimos também que o Senhor nos enche com mais pelo Espírito, que nos ajude a viver, Deus, baseado no fruto do Espírito Santo do Senhor que está em nós. Nos ajude a viver na vida aqui com o fruto do Senhor. Nos ajude, cada um aqui, Pai, cada mulher, cada homem aqui, ajude a viver a caminhada da vida aqui com boa reputação, Pai.
ou como testemunho, que cada vida cristã aqui individualmente conte com a simpatia dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus familiares, para que possam olhar para essas vidas, não tendo o que dizer de mal na fé cristã. Pai amado, colocamos a nossa igreja, o coletivo cristão em tuas mãos, nos ajude também a ter boa reputação diante dessa rua, diante dessa cidade, a ter bom testemunho, para que nós possamos crescer, não para o nosso bem, não, Pai amado, para a nossa vaidade, mas para que a palavra do Senhor, o reino do Senhor cresça, e os salvos que estão espalhados por igreja fora se convertam e se tornem, Pai, mensageiros de Jesus Cristo, Senhor. Oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Coloque de pé, nós vamos cantar louvor ao nosso Deus. Em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor.
cântico do amém. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o consolo e a força do Espírito Santo, nosso companheiro, seja com você, meu irmão amado, seja com a sua família, hoje, durante toda esta